futuro da indústria é verde e é hoje. E é nesta pauta que damos início à 4ª edição do nosso podcast Conexão Seed Metal para você começando agora. E nessa mesa, experts de peso, Carla, Dayana, Rafael, vão se apresentar e vão iniciar conosco este debate. Já curte, compartilha e faça o engajamento da transparência da voz do sindicato que te representa aí nesse alavancar de qualidade e desenvolvimento do nosso setor. Sejam bem-vindos a mais essa pauta, mais uma edição com satisfação do nosso podcast. Nossa. E hoje falaremos sobre ESG, sustentabilidade, economia verde, economia sustentável, enfim, tudo que envolve um setor que sabemos é uma tendência, para alguns está distante, para outros já pertinho. Vamos começar já fazendo uma rodada aqui de apresentações. Vou começar pela Dayana aqui, se tu me permite. Por favor, claro. E depois a gente já entra no tema Se Apresente. Por favor, Dayana, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, agradeço o Seed Metal por estar propiciando que nós representemos aqui a esfera pública. Então, eu sou Dayana Monzon, hoje estou como secretária de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo do município de Novo Hamburgo, mas venho de uma bagagem acadêmica, então fiquei 10 anos dentro da Universidade Fevale como diretora de inovação, e essa pegada sobre a ESG, sobre negócios de impacto social, é uma das minhas abordagens no meu doutorado em inclusão digital, diversidade cultural e inclusão digital. Uau. Well. Bom, meu nome é Rafael Zabo. Eu agradeço também pelo convite, é uma honra estar aqui participando junto com vocês. Eu sou um ouvinte do podcast, então estar aqui nessa sala aqui é algo realmente especial para mim. Eu sou engenheiro mecânico, tenho 20 anos de experiência na indústria. Eu estou como gerente de infraestrutura na Steel do Brasil. Eu lidero lá na Steel o pilar de ecossistema na parte da sustentabilidade. Eu sou responsável também pela parte de facilities, utilities, segurança patrimonial e gestão de energia da empresa. E represento também a Steel no COINFRA, que é o Conselho de Infraestrutura da Fiergs, atuando num grupo de trabalho de energia, onde a gente discute os caminhos para tornar a matriz energética mais eficiente e produtiva. Olha só, pouca coisa não é, né, cara? Agora. Que responsa tá aqui, né? Bom, obrigado. Agradecimento aí especial, Seed Metal, né? É uma honra estar aqui, ainda mais com 2 renomes desses, né? Mas vamos lá. Então, eu sou Carla de Lemburg. Eu sou mestre em administração, com ênfase em sustentabilidade, lá pela Fevale. Então, conhecemos a Dayana de dos pacotes do Seed Metal. Também sou contadora, né? Minha formação inicial é contábeis. Estou gerente administrativo da Metal Moto, que é uma indústria associada do Seed Metal também. Faço algumas palestras sobre ESG, dou mentorias, para fazer com que as empresas consigam implementar tudo isso, né? Desmistificar aquele monstro do ESG e tornar ele na prática. Então, também trabalho diretamente com a gestão de ESG dentro da Metal Moto. A gente implementou há uns 3 anos, né? Por força, né, de cliente, mas estamos num caminho bem promissor de ganhar selos de sustentabilidade, medalhas prata. Então, com o tempo a gente vai conversando onde é que a gente está. A Carla já deu alguns spoilers aí da atualidade, de como está a situação da indústria atual. Ela já deixou entender aí que o mercado está exigindo, o cliente deixou a entender a necessidade de selos de qualidade. Vamos ver aqui o que a mesa, né, também entende sobre como é que está. Vamos fazer um diagnóstico, então, da realidade atual, um raio-x atual de como é que está essa questão dentro da nossa indústria hoje aqui no Rio Grande do Sul. Posso? Tu é o industriário aqui, eu represento o poder público, eu posso te ajudar. Olha, o que a gente vê hoje, assim, os maiores desafios da indústria, principalmente, é lidar, né, com 2 pontos bem específicos, que é com os custos crescentes da parte de energia. Então, né, a indústria ela demanda muita energia e o custo crescente, isso realmente é um desafio. E também os impactos das mudanças climáticas que a gente tem, né? Enfim, a gente recentemente passou por um evento bem severo aqui no nosso estado, e que a indústria tem uma certa parcela bastante grande, né, em relação às emissões, principalmente globais, né, de carbono. Então, são 2 desafios bem grandes, né, que a indústria possui,
Se a gente for ver como os dados, assim, hoje a indústria responde diretamente por 24% das emissões de carbono global, que não é um número pequeno, né? E outros 35% é a geração, para gerar energia, né? Também 35% representa essa fatia. Então, claro que a indústria precisa de energia para trabalhar, então se a gente somar essas duas parcelas, a indústria, então, tem faz parte desse problema, mas também é parte da solução de tudo isso, né? Por isso que a gente entende que, pelo menos na Steel, sustentabilidade virou agora uma questão, já não mais uma questão de ser bonito, ser verde, mas é uma questão principalmente também de sobrevivência, sabe? Responsabilidade, né? E a gente entende que quem não se adapta vai perder espaço e no final vai perder competitividade, né? É bem isso. Contribuições a esse olhar? Já começa um monte de perguntas aqui. Eu vou na questão da adaptação, né? Vou pegar o ganchinho dele. A adaptação, geralmente, né? O ESG, ele vem de uma adaptabilidade exigida de um cliente. E no nosso caso foi isso, né? A gente acabou... Não que não fizéssemos práticas sustentáveis, mas elas nunca eram mostradas. Documentadas, formalizadas. Evidenciadas, formalizadas, divulgadas. Aí poderia se perder contratos em relação a isso? Se perde contrato, se perde, né, negócios, se perde itens novos, né? Então, o nosso cliente em potencial, ele acabou exigindo que uma das notas, ela compôs 40% da métrica dele de fornecimento. E aí, de um ano para o outro, simplesmente preciso estar dentro dos novos negócios. E aí a gente implementou isso muito rápido. Mas era aquela história, eu não sei ainda o que é esse ESG, o que eu preciso colocar dentro da empresa, né? E aí, retomando ali, tu falou bastante da energia, que tem a ver com o meio ambiente. Mas o ESG tem uma abordagem enorme, né? É meio ambiente, é energia, é resíduo, é a questão de reciclagem, é a questão de cuidar do poluente da água, do poluente do ar. E aí a gente vai para o social, e aí o social é diversidade, inclusão, e aí a gente tem controles de segurança do trabalhador, documentar, sei lá, convênio médico que ele precise, tanto dá todo o aporte para o trabalhador e ainda para a sociedade. Fora a governança, que ainda tem que olhar tudo isso e trazer lucro. É verdade. Tem que cuidar de si e cuidar do próximo e da cadeia de fornecimento. Porque tu é corresponsável quanto a isso também. Então, é um círculo muito grande, né? E que a gente tem que dar conta de todas essas demandas. Contribua. Eu venho aqui poder contar um pouco da história para vocês. Quando a gente fala em ESG, realmente ele é uma terminologia muito grande, né? A gente vai olhar ESG, quando a gente fala sustentabilidade, logo nos leva a meio ambiente. Só um parênteses, quem está nos assistindo, toda a indústria já conhece esse termo, ESG? Não. Então vamos abrir. Que não. É um termo que precisa ser desmistificado. Vamos abrir aqui pro pessoal o que é, já não tá fala pra gente, né? Já começar a puxar aí quem tá nos assistindo pra esse contexto. A ESG, na realidade, é uma terminologia utilizada para que a gente possa trabalhar meio ambiente, sociedade e governança. Então, é uma terminologia em inglês, e essa terminologia, ela dá conta desses 3 pilares. E para que se tenha esses 3 pilares, tu precisa sim, e o primeiro pilar conhecido pela sociedade e conhecido pelas empresas, não só indústrias, ela é realmente o meio ambiente, que é o nosso calcanhar de Aquiles. Né? O calcanhar de Aquiles de qualquer empresa que está aqui dentro. Então, destinação de resíduos corretos, energia renovável, né? As terminologias muito mais utilizadas, né? E desmistificadas são essas. Quando a gente começa, há uns 3, 4 anos atrás, a se falar de ESG, a gente percebe que esse termo ele é muito maior do que só meio ambiente. E quando a gente descobre que ele é maior do que o meio ambiente, a gente fala muito do social. Governança, as empresas em geral, indústrias associadas ao Sindimetal ou outras, já sabem que para ter um negócio sustentável eu preciso ter uma governança. Para eu ter uma governança sustentável, eu preciso investir em meio ambiente, porque faz, né, com que a gente se torne uma empresa ecologicamente correta, faz com que quando eu transforme a minha energia elétrica em energia solar, eu tenha uma economicidade, faz com que eu destine corretamente o meu resíduo, faz com que eu tenha um pouco mais de custo, mas faz com que agregue muito mais valor ao meu produto e à minha marca. E quando a gente fala no social, eu acho, e daí deixo para vocês depois comentarem, é o calcanhar de Aquiles de qualquer empresa.
Porque quando a gente fala de social, não é apenas tu manter o teu funcionário lá dentro bem, né? Eu ter um plano de saúde, ou eu ter condições boas para ele de um vale alimentação legal para que ele se mantenha dentro e fora da empresa, eu gerar pertencimento ao funcionário. Mas sim, eu preciso gerar pertencimento à comunidade onde eu estou inserido. E isso é muito maior. E quando a gente fala em gerar pertencimento da comunidade onde eu estou inserido e fala de questão de meio ambiente, fala de questão de governança, às vezes a conta não fecha. E daí eu não vou fazer ESG. Eu não vou fazer ESG na minha empresa porque eu não vou conseguir pagar a conta no final e eu não vou conseguir dar o resultado que eu já dava. Só que, a partir lá da pandemia, que muitas empresas precisaram se reinventar e mostrar quais são os seus diferenciais competitivos perante ao concorrente que está do lado dele. E depois, quando veio as enchentes no ano passado, onde as empresas precisaram se reinventar e mostrar muito mais o seu papel social na comunidade, ela é um termo que, sim, carece de ser desmistificado e carece muito de, além de ser desmistificado, fazer com que as empresas entendam que elas já fazem isso. Sim. Só que elas fazem isoladamente. E quando a gente fala de fazer isoladamente, é só sentar, e é um pouco do trabalho, né, que a Universidade Fevale fez com o Cid Metal, assim, de consultorias e depois da própria questão de mentorias com as empresas associadas ao Cid Metal. Ele é um trabalho muito árduo de sentar na frente da Carla, da Metal Moto, e dizer, Carla, vamos pensar junto. ESG, mas eu trabalho no meio ambiente. Tá, mas e o social? E a governança? E fazer com que ela conecte e veja que ela faz ESG sim. Ela só não se entende como tal. Que é um pouco do que a gente faz no movimento de inovação. Se eu perguntar hoje pra Carla, ela é uma pessoa que é intelectualmente, né, inteligente e vai me responder corretamente. Carla, vocês são inovadores? Sim. Vocês são inovadores? Claro. Depende da empresa para quem eu pergunto, que não são empresas que estão aqui, vão dizer que não são. E no fundo são. Claro, porque inovação não é só um produto radical que ninguém tem no mercado, que não tem nenhum concorrente. Inovação se dá através de nem seja um produto novo. Seja um produto que tenha um diferencial competitivo, que tenha ESG, que use um produto, que use um material diferenciado. Ou inovação se dá em processo. Aonde eu escalei, tendo um processo melhor. Aonde eu utilizei outro tipo de material que eu levei a economicidade. Então, assim, isso é inovação. E todos são inovadores. Só que eles não se reconhecem como tal. Porque desconhecem o termo inovação. Porque desconhecem o termo ESG. Diana, quando tu fala que a conta não fecha, eu fico pensando na relação da fala do Rafael, que ele disse o seguinte: precisamos de sustentabilidade para reduzir a conta. Logo, pergunta polêmica, que eu já escutei, inclusive, essa dúvida por aí. Economia de recursos é equivalente ou igual à sustentabilidade? Sim, só que quando tu fala de meio ambiente, tu tá falando em economia de recursos. E tá ok, sim, realmente, tu tá tá gastando menos. Mas quando tu tá falando do social, é investimento. Tá. Como que faz pra equilibrar a conta? E como que faz pra reduzir custos? Nem sempre é uma conta de curto prazo. Acho que esse é o grande ponto. Ok. Vamos deixar isso claro pra quem tá nos assistindo, pro pessoal não desistir. Não desistam. Não desistam, pelo amor de Deus. Sustentáveis, e todos são. Até para deixar mais claro, a gente na empresa buscou conectar esses pontos criando blocos de sustentabilidade que todos eles se conversam no final entre eles, né? Ou seja, tem o bloco do ecossistema, que entra toda essa parte, né, de eficiência energética, essa parte de redução de carbono, essa parte de meio ambiente, principalmente, mas tem o bloco da economia circular, que tem uma relação muito grande com o ecossistema, mas que não é exatamente isso, né? Que visa o quê? Minimizar recursos naturais, a água, a questão dos resíduos gerados no processo. E aí tem outro bloco que é muito bacana, que é o bloco cuidado, que a gente chama, que é o care, né? Quer dizer, é cuidar das pessoas, do bem-estar das pessoas, da saúde e da segurança das pessoas, né? Então, dentro de cada bloco, a gente estabelece metas, estabelece objetivos estratégicos e aí busca, então, fazer uma governança sobre tudo isso, né? E dessa forma que a gente consegue demistificar um pouco o assunto e tratar, né, algo que é bastante complexo de uma forma um pouco mais simples. Né? Mais leve. Inclusive, talvez colocar metas de rentabilidade, utilizando a inovação para ali na frente ser possível, talvez, porque muitos empresários talvez nem queiram mexer com isso para não ter que... É preciso entender que tanto inovação quanto a ESG, eles são um investimento e não uma despesa. E quando a gente fala da diferença entre despesa e investimento, para mim ela é muito clara, mas quem sabe para os nossos ouvintes, ou até mesmo, né, para quem está dentro de academia, de poder público, ela é crucial.
Porque despesa é aquilo que tu precisa, é uma despesa corrente, é aquilo que tu precisa para poder manter o teu negócio. Inovação é investimento, porque tu não vai colher frutos amanhã, tu vai colher frutos em médio e longo prazo. Então, e quando a gente fala em ESG, a gente pode usar a mesma equiparação. Porque ESG, eu vou plantar a semente da economia circular, que nem o Rafael está dizendo, eu vou plantar a semente dessa questão eólica, da questão do meio ambiente, legal, eu vou ter um investimento ali. Mas eu vou colher o melhor resultado para a empresa daqui médio e longo prazo. E quem sabe esse resultado vem em marca. Esse ponto, e não só isso, quando tu não tem essa de valor. Quando tu não tem essa estratégia, eu penso que tu foge daquilo que a Carla trouxe. Tá, mas o mercado também exige, então quer dizer, tu vai ter que fazer. Só que se tu não faz estrategicamente, talvez não tenha o retorno desejado. Não tem retorno, exatamente. Penso eu. Mas o tripé já pede que a gente consiga conciliar redução de ambiente, né, do meio ambiente, resíduo, que consiga melhorar o status do trabalhador e da sociedade e, ao mesmo tempo, ter lucratividade com essa tarefa. Então, esse tripé é isso. Quando a gestão não consegue viabilizar esse lucro, é difícil que ela aceite toda essa transformação. Exatamente. Que é de longo, de médio prazo. Então, é bem complicado de juntar esse tripé. Um lado vai investir e vai ter esse retorno mais rápido, né? Numa conta de luz com uma eficiência energética, troca por placa solar, energia renovável, compra no Mercado Livre. É rápido, 6 meses, 1 ano, tu já tá tendo esse retorno, já tá com emissões menores. Mas aí com a questão do trabalhador, é investimento. Num convênio, num vale-refeição, num EPI adequado, em palestras que ele entenda todos os setores. E aí vai abrangendo, né? A gente tem vários pacotes assim que a gente faz de... agora tem o Junho Vermelho, então a gente faz doações de sangue, ajuda a comunidade. Páscoa, a gente recolhe chocolates para doar para a comunidade carente. Então, é trazer o colaborador no meio dessa tarefa e ainda ajudando a sociedade. É pertencimento. É pertencimento. É geração de valor de marca. Coletivo. Perfeito. Então, dentro da métrica do nosso cliente, a criação de valor é o nome de tudo isso. Olha, interessante. Para quem... Carla, continuar contigo agora, depois circular, já que tu tá nesse gancho... Para quem, dentro da indústria, do universo da indústria, para quem é esse desafio? Quem não se adaptou? Quem já se adaptou? Tem como a gente tentar, assim, mapear? Os grandes, né? Indústrias grandes, internacionais, elas foram obrigadas já a se adequar. E aí essa cascata vai descendo. Vai para os médios, vai para os pequenos. Então, hoje, o meu cliente potencial... exige de mim, porque já está dentro da ONU, já está dentro do patamar, já está dentro da governança dele isso. E aí ele tem métricas, ele tem metas que eu também tenho que bater. E aí ele faz com que eu, Carla, olhe para o meu fornecedor e traga ele junto. Então a governança tem a compra sustentável, a gente tem que estar olhando para a minha cadeia toda. E aí eu tenho que dizer para o meu fornecedor, tu cuida aí do índice de diversidade e inclusão, teu indicador de raça, qual é o teu consumo de energia, tu já sabe o que é emissões de gases. Então, a gente fez todo um trabalho até com a Fevale, com o aporte de Sindimetal, do sindicato, já para conseguir fazer uma autoavaliação desses meus. Porque eu fui praticamente induzido, né? Ou tu te atende a ESG, ou tu não ganha novos negócios. É uma moeda de troca. Te adequa para mim. E a gente foi nessa. Agora eu preciso que eles adequem. Só que os pequenos é mais difícil dizer ou tu adequa ou te abandono. Sim, porque vai descendo a cadeia de fornecedores. Eu tenho um papel de instrução. Educação até. Educar ele para que ele venha comigo. E traga ele para o negócio e para o coletivo. Então, os grandes já estão adequados, sim. Foram, né? É uma questão imposta já pela ONU, que está trazendo o médio, que leva o pequeno. E a gente isso está acontecendo também dentro da cadeia produtiva dos grandes para os pequenos. Isso é muito interessante se a gente for ver. Agora, em 2026, para exportar para a União Europeia, quem exporta tem que declarar qual a quantidade de emissões que o seu produto está indo junto, né, com o produto. Quer dizer, a gente está passando lá na Steel por um processo também de educação para os nossos fornecedores, onde a gente está explicando para eles como que esse processo vai acontecer, porque se eles não conseguirem
trazer essa informação para o produto deles, eles vão parar de exportar para a União Europeia. Então, a gente vê que agora a gente está indo para um ciclo já de desdobramento de todos os indicadores, né? Desde a grande para a média e também para o pequeno. Né? São fornecedores até de parafusos que a gente está trabalhando com eles para dizer, olha só, né, tu precisa... É um funil. Em outra língua, um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Que eles estão aprendendo na dor. Ai. E não no amor. E não Por no isso, amor. Exatamente. Eu acho que esse é o papel daí. Aí eu vim puxar o braço pro meu assado. Esse é o papel do poder público. E do nosso podcast. Então, na realidade, é isso. A gente não fazer com que eles aprendam na dor, mas aprendam no amor. Sim. Né? Como eu escutava a Carla dizendo e eu fiquei pensando, nossa... Lógico, ela precisou se adequar, Sim. porque ela é grande e porque os fornecedores, as empresas que compram dela pediram essa adequação. Mas tu sabia o que é ESG antes disso? Não. Aprendi no mestrado. Aprendeu no mestrado e Olha aprendeu só. no mestrado porque precisou aprender, porque vinha uma demanda de cima. Então, assim, eu acho que a lógica é que nós, do poder público, precisamos desmistificar essa temática. Com certeza, os grandes que já têm a ESG dentro dos seus vão nos ajudar nessa orientação, nessa educação, para trabalhar os pequenos. Mas a gente precisa desmistificar essa temática. E a gente precisa dizer para eles que tu não vai precisar te adequar só porque tu vai perder cliente. Tu vai precisar te adequar numa ESG, porque te adequando numa ESG é um diferencial competitivo pro teu negócio. E essa questão, eu gosto sempre de mapear o Rio Grande do Sul também em nível internacional, por causa da questão das exportações. Será que tem como... No Brasil parece que é uma pauta recente ainda. Né? 2018, acho que foi. 2018? Então, é natural essa... Acredito eu que seja natural essa questão de, ok, estou me adaptando, estou enxergando. Agora, a educação, ela é necessária. Eu vou aproveitar a tua fala para entender como é que, então, o poder público consegue, e por onde as empresas, a indústria tem que começar, por onde começa, né? Porque alguém que está nos assistindo pode ser pequenininho, e já está sentindo, opa, vai bater na minha porta aqui, mas por onde eu começo a correr? Quanto que eu tenho que investir? Onde eu tenho que bater? Como é que processo? Que qualificação? Será que é o poder público que eu devo buscar? Será que é a universidade? Onde eu vou? Por onde, né? Que desespero é esse que eu não posso ter, mas sim operar em cima dele? Eu acho que políticas públicas precisam ser postas pelo governo. Então, precisa sim ter uma diretriz base, pelo menos para que o empreendedor, quiçá o porte que tenha, grande, médio, pequeno, MEI, entenda o que é a terminologia de ESG. Isso não quer dizer que o poder público vai, de fato, ajudar ele a fazer a ESG ou fazer a ESG por ele. Né? Precisa estar uma política posta muito clara do que é e do que é necessário. E eu acho que mais um trabalho do poder público é fazer a conexão do médio, pequeno, da MEI, com a grande ou com a universidade, dependendo do nível de conhecimento e do nível de necessidade, né? Da realidade que ele tem. Então, eu acho que esse é o papel do poder público. Eu acho que muito mais do que isso é contar com entidades, igual ao Sindmetal, que tem empresas de diversos portes dentro do sindicato e que pode fazer com que esses portes se conectem e pode fazer com que a experiência da Steel possa vir para uma empresa muito menor que ela. A experiência da Metal Moto possa vir para uma empresa média ou até mesmo que não seja fornecedor dela. Porque eu acho que essas trocas, elas são muito válidas. Porque a teoria não é tudo. Eu posso ter uma política muito posta que vai se dar através de uma legislação, que vai se dar através de um decreto, que eu vou ter uma palestra do poder público falando sobre isso, vou até contar com a universidade, mas se não praticar, não vai saber fazer. Antes de passar a palavra, qual é o nível que tu acredita que nós estamos aqui no Rio Grande do Sul em termos dessa influência do poder público nesse sentido que tu tá... Muito baixo. Muito baixo ainda. Muito baixo. Tu não escuta poder público falando sobre ESG, tu escuta poder público falando sobre meio ambiente, sobre né, resíduos, aumentar o nível do rio, cuidar as bacias. Então, assim, tu enxerga muito mais voltado ao meio ambiente, que já é um tripé da ESG, e eu acho que já dá para se considerar que é um terço do caminho andado. Tu consegue enxergar o poder público falando do social, né? Ali do desenvolvimento social. Mas ainda desconectado as coisas. Tipo, tu vai agora, lá em Novo Hamburgo nós tivemos um abrigo para as pessoas
pessoas de vulnerabilidade social para estarem dentro lá desse abrigo para nesses dias de frio, de sexta até domingo, tá? Foi lindo, foi maravilhoso, a gente conseguiu atender. Atendeu o social. A gente tem hoje um lançamento da Semana do Meio Ambiente, atendendo o meio ambiente. A gente, sim, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, fala de governança, de como melhorar a sustentabilidade. Mas precisa ter essa conexão. Sim, precisa da conexão. Então, se nós estamos falando que as empresas não têm essa conexão e não se enxergam em ESG, nós do Poder Público precisamos conectar. Porque não vai ser a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo do município de Novo Hamburgo que vai trabalhar com a ESG. Ela vai ter que trabalhar junto com o meio ambiente, vai ter que trabalhar junto com o desenvolvimento social, junto com a educação. É de governo, é uma política de governo. E a gente precisa ser provocado para com isso. Estamos aqui para isso, né? Provocaremos. Rafael, tu citaste a questão do crédito de carbono, né? Que já é uma realidade hoje no mundo inteiro. E me parece que sim, que a indústria puxa essa demanda de uma forma muito forte aqui no Brasil. E bem, os pequenos a gente já sabe, então, que estão com essa dificuldade. Tem a questão da educação que está sendo posta. Mas falem um pouquinho para nós sobre isso, que me parece é a tendência mais forte quando a gente pensa em sustentabilidade. Eu acho que é a palavrinha que primeiro vem na cabeça de quem está nos assistindo aí. Me parece. Redução de emissões, né? E aí fica mais ainda conflitante com a compreensão. Tanto da indústria, quanto do meio, quanto do pequeno. A gente nem sabe o que é isso. Vamos esclarecer. Menos, né? Mais divulgação. Porque dentro do pilar de ecossistema, a gente tem, por exemplo, na Steel, 2 metas bem claras, na verdade, né? Que se conversam muito com isso, né? Uma delas é reduzir em 40% as emissões de carbono até 2030. Então, isso parece algo simples, né? Mas não é na prática, é bastante complexo. Hoje, na empresa, nossas emissões de carbono estão relacionadas muito à queima de gás natural, né? A gente pega gás natural do gás, aquece, derrete alumínio, usa para uma série de processos de aquecimento, né? E com isso a gente tem as emissões, né? E para a gente reduzir em 40%, a gente deveria ou investir muito forte em novas tecnologias que, de verdade, elas existem, mas são muito caras, até mesmo para as grandes indústrias, né? Isso, só temos 5 anos. Exatamente. E só em 5 anos, né? Ou a gente deveria buscar outras alternativas, né? A Steel tem, em parceria com a empresa Ultragás, a gente anunciou isso faz um pouco menos de um mês. A gente vai, olha só que interessante, isso também serve para as médias, né? E talvez para algumas pequenas, dependendo do consumo, né? A gente vai aqui no aterro sanitário de São Leopoldo, a gente tem um aterro sanitário bem organizado aqui em São Leopoldo, onde hoje ele gera gás, né, de uma forma geral, mas tem a parte do metano e tem a parte de dióxido de carbono. Esse gás ele vai ser capturado lá no aterro sanitário mesmo, né? A gente vai tratar ele, vai filtrar esse gás, né? Vai pressurizar 200 vezes a atmosfera dele, né? Vai colocar num caminhão e vai levar até a Steel, né? E na Steel a gente vai despressurizar ele e vai utilizar para os nossos processos, né? Com isso a gente vai conseguir atender a meta de emissões, que era de 40%. Na verdade, a gente vai exceder a meta de emissões, a gente vai conseguir reduzir em 60% as nossas emissões, né, através de uma iniciativa como essa, né? Quer dizer, uma iniciativa que, claro, ela tem um custo, né? Hoje a gente vai pagar um valor maior pelo biometano, mas que trazem uma série de outros benefícios, por exemplo, a previsibilidade de custo mesmo, porque hoje o gás natural ele tem o preço dele variando conforme o commodity de petróleo lá fora e o dólar aqui dentro, então fica, né? A gente nunca sabe quanto que vai pagar pelo gás natural, e pelo biometano a gente vai ter uma previsibilidade bem melhor, que vai ser registrado pelo IPCA, e com isso a gente consegue atender essa meta, né? Olha que projeto lindo esse. Bem interessante. Reduzir com sustentabilidade. Reduzir custos com sustentabilidade é uma tendência. É um projeto que a gente tem bastante orgulho, mas não é o único que a gente vem trabalhando, né? Assim, dentro do pilar de ecossistema tem outros projetos que depois a gente pode, inclusive, tratar. Com certeza. A questão é justa essa... Falaste que é um desafio, né? Reduzir 40% até 2030. Isso é justo? É possível? Estaremos distante? É suficiente para o planeta? Isso é custoso? Se a gente quer, né, conter esse aumento de 1,5 graus, né, da temperatura externa do planeta, é necessário que a gente faça isso. Não é nem justo, não é nem custoso, mas é importante, é relevante. Nem chega, né? Nessa reflexão. E essa meta, por exemplo, ela não é só do Steel do Brasil, é a meta da Steel do grupo Steel, né? Então a gente vai quando a gente excede a nossa meta aqui, a gente acaba contribuindo também para o grupo para reduzir lá, e a gente vê um movimento muito parecido em várias outras empresas do mundo, na verdade, né? Para atender essa meta de redução. Interessante.
Hoje a questão da redução de crédito de carbono, os cálculos estão relacionados que nem taxa contratos, exportação, enfim, mas no futuro próximo vai ser muito mais do que isso, né? Vamos mostrar isso para o nosso público, porque de repente o deixar para depois pode dar algum probleminha ali para quem já não esteja olhando para isso. Eu sei que daqui a pouco a própria legislação vai apertar, né? A legislação brasileira vai apertar ali, e aí vamos correr para onde depois? Quem é que faz dentro da empresa essa conta? A natureza vai falar, né? A natureza, exato. Mas eu tenho para contribuir, né? Claro, é estilo, né? É uma enormidade do que é a Metalmoto. Mas a gente vai num limbo média empresa, pequena empresa, que é a exigência de um laudo do inventário de emissões de gases, né? Que isso é a base para saber onde estou, como vou ficar. E aí ter metas e ter métricas. A gente também tem a audaciosa de reduzir 50% das emissões. Uau. Até 2030, claro. Olha. Que a gente pegou um período já, uma base, né? Período 2022, quando a gente entrou. Sim. Mas é a mesma meta que o cliente, então a gente segue um padrão. Como funciona, né, a questão das emissões? Não é só o carbono em função ali né, de utilizar o aterro sanitário ou gás, mas a gente tem 3 emissões de escopo 1, 2 e 3. Escopo 1 acaba sendo a emissão que tu projeta com o universo. Aí tem o meu caminhãozinho que vai lá levar o produto dentro do meu fornecedor, ele vai estar poluindo com o óleo diesel. O meu, sei lá, o Fiat Uno que usa gasolina e eu teria que trocar por um etanol. Então, são mínimos detalhes, né? A parte do escopo 1 vai tratar dos resíduos, vai tratar do descarte correto do resíduo, né? A questão de reciclado, a questão do papelão, esses insumos. A escopo 2 é energia, e aí a gente fala da energia renovável. Então, ali, para minimizar, cuidar custos, comprar energia, colocar placa solar, usar essas energias eólicas e hídricas, né? E o escopo 3, que vem mais da governança, como eu faço para que o meu fornecedor também reduza essa emissão, talvez vindo menos vezes coletar o material na empresa, que cada vez que ele traz o seu caminhãozinho, ele está poluindo o ambiente. Então, ali eu tenho que controlar a questão de emissões deles, a questão do meu colaborador que está vindo trabalhar. Se ele vem de carro e é flex, ele usa gasolina, ele polui. Se ele vem de bicicleta, é ótimo. Se a gente põe um ônibus que busque coletivamente, melhor ainda. Então, são detalhes pequenos, né? Às vezes a gente quer contratar, eu disse, vamos contratar só os que estão nessa quadra, né? Porque daí não poluiria. Mas a gente brinca que são mínimos detalhes para se chegar numa emissão de gás. A gente conseguiu, evidenciando como a gente estava, a gente conseguiu ter métricas para ir reduzindo. Se tu não enxerga como tu não tem onde chegar. Então, qualquer caminho segue, né? Serve pra gente. Então, a gente foi minimizando e diminuindo isso. Diminuindo luz, apaga avisos nos murais, né? Apagar a luz da sala quando sair. Então, por isso que eu digo, todos têm um SG implementado, só não sabem. Tá ali, todo mundo controla a sua luz, todo mundo cuida da questão produtiva, tenta fazer uma produtividade maior, Só não tá documentado, né? no processo. Só não tá documentado no processo, não tá relatado, né? Um relatório de sustentabilidade, só não está divulgado. E então, o bacana é que, né? Porque nós todos passamos por isso em algum momento, né? Fazer o levantamento do consumo de energia, isso para nós foi uma novidade lá em 2016, mais ou menos por ali, né? E depois a gente foi aprofundando um pouco mais. Mas é fundamental que qualquer empresa faça e entenda onde é que está o fluxo de energia dentro da empresa dela. Né? É na energia elétrica, é no gás, né? É no escopo 3 daqui a pouco, né? Que vem junto também com o material que vem, por exemplo, para nós, a gente tem uma parcela muito grande do escopo 3, que é o minério, né? A gente traz muito alumínio, traz muito magnésio lá da mina, lá de trás, né? E isso vem com toda uma carga de carbono que hoje para nós vai ser o nosso maior desafio, né? Que é atuar no escopo 3, né? Mas quando a gente mapeou o escopo 1, né? Que é a queima direta de combustível na empresa, e quando a gente mapeou o escopo 2, que é a energia que vem de fora, né? Que é gerada em algum local e vai para a nossa empresa, a gente entendeu o nosso tamanho de contribuição de carbono e a gente definiu que a gente seria neutro, né? Então, a gente não teria mais nenhum consumo, a gente não quer ter nenhuma emissão. Como é que a gente resolveu isso a curto prazo? Bom, a curto prazo foi mais fácil, a gente comprou energia elétrica de uma fonte renovável, né? Isso até as
médias e pequenas empresas podem fazer no Mercado Livre, escolher, né, uma energia de fonte renovável, que hoje tem inclusive um desconto, né, no preço que tu paga pelo fio na TUSD, né, da energia elétrica, de 50%, que está sendo discutido na nova MP que saiu agora, né, da energia, que pode ser que esse desconto seja reduzido, né, mas de fato hoje ainda temos esse desconto no fio. Então a gente comprava energia limpa, mas a gente hoje ainda tem o problema da questão da emissão do escopo 1, né, que é o carbono. O que a Steel fez? Comprou créditos de carbono para se neutralizar nesse processo, né? Mas a gente entende, por isso que essa meta de redução de 40% das emissões do escopo 1, que não dá para sobreviver a vida inteira somente com crédito de carbono, né? Então é por isso que a gente, né, está reduzindo, buscando iniciativas nesse sentido, que é o que, né, as empresas também várias empresas estão indo para o mesmo caminho, né? Sim. O crédito minimiza o que tu tá propagando, né? Ele contém, né? A gente criou, né, uma ação bem menor, mas a gente criou uma composteira no fundo da empresa. Bacana. Os colaboradores mesmos trazem seus orgânicos segunda, quarta, sexta, a gente pesa, faz a compostagem, aquele adubo a gente coloca nas nossas plantas frutíferas que tem no pátio. Então a gente criou essa cultura de até o filho do colaborador colocar o resíduo no lugar certo. Então, abrange a sociedade, abrange a questão do orgânico, eu reduzo as emissões de carbono com a compostagem, e aí eu tenho o tripé feito, né? Que maravilha! Vocês chegam a exigir esses olhares, essa gestão também dos fornecedores pequenos de vocês, ou ainda não? Eu tô só, por enquanto, eu estou instruindo, né? Por enquanto instruindo, ainda não é uma obrigação. A gente fez o ano passado toda uma estatística, né? Fizemos aquele autodeclaração deles, como eles se avaliavam, né? Se eles sabiam ou não sabiam todos os quesitos da norma da BNT, então a gente botou tudo pautado. Fiz no Google, fiz uma estatística para ver até onde eles estavam. E qual foi o resultado? E aí foi minimalista, assim, né? A questão das emissões, muito poucos. Eu tive um fornecedor só que sabia o que era e que tinha talvez alguma coisa. Mas muito minimalista. Muitos, sim, cuidavam da luz, muito tinham indicadores, porque tinham ISO. Então, a ISO caminha muito parelho com a ESG também, sim, né? Análise de risco, processo. Então, o que é processo e indicador, a ISO ajuda. Então, eles tinham muitas coisas assim de indicadores. Mas as coisas que pegam lá, controle de diversidade, raça, gênero, ou essas ações minimalistas também, porque eles não tinham essa noção que tinha que cuidar, né? Então, a parte do governança, então, menos ainda, né? Os resíduos, sim, todas as indústrias acabam tendo, né, a questão do destino correto. Então, eles tinham todas as MTRs, licença de operação. Então, isso eles adequam muito fácil. Mas a parte de governança, difícil, assim, de controlar ainda o seu fornecedor, de ver qual o resíduo que ele está propagando no óleo, na tinta, no tratamento térmico que ele tem. Então, é bem complicado juntar a cadeia. Alguns eu consegui fluxos esse ano, então eu estou indo, agora eu gostaria então do indicador esse, daí eu vou ter um indicador de todos. Eu estou indo aos pouquinhos, porque eu não posso exigir que ele faça um laudo, um inventário de emissões que custa e ele vai sair correndo. O que tu pensa, Daiane, em relação a isso? Tem alguma proposta, de repente, para os nossos fornecedores menorzinhos ali, de eles acessarem energia renovável? Como que eles fazem para acessar a energia? Bom, o Rafael já trouxe algumas dicas aí, né, de comprar, enfim, mas... Eu acho que a gente pode pensar em duas questões, né? Primeiro, o poder público ele precisa, sim, mapear e divulgar essas questões muito mais relevantes a cases que existem, né? Ou como a própria Steel pratica lá dentro. Então, em parceria com o poder público também poder falar um pouco sobre essa prática e como faz. E o próprio podcast que a gente está gravando aqui hoje, ele vai servir um pouco para dividir o que é feito em grandes empresas, em médias empresas. Pelo menos. Pelo menos uma sementinha, né, para poder plantar. Segundo, a gente poder fazer
selos, promoção de selos de empresas sustentáveis. Então, para que as empresas começem a escrever os seus cases e tanto o poder público conhecer, mas também esses cases serem conhecidos por empresas de grande porte. Porque quem está nos ouvindo pode dizer, mas eu não sou uma Steel, a Steel é muito maior do que eu e eu não vou conseguir fazer o que o Rafael está falando, né? Mas às vezes o que o Rafael está falando faz parte de um processo gigante que ele fez e são partezinhas, né, menores que vocês também vão conseguir fazer, como até mesmo comprar o crédito de carbono. E quem sabe fazer uma troca de network também com a Sebrae, Senai, FINEP, que é a fundação, né, financiadora de projetos na área de pesquisa, uma conexão junto com a universidade, que tem todo... A Universidade Vale tem o mestrado, a pós-graduação em qualidade ambiental, que consegue trabalhar essas questões. Tem a diversidade cultural e inclusão social, que é um outro programa que trabalha a parte social também. Então, assim, esse é o papel do poder público. Mas o que eu queria complementar, um pouco escutando a fala do Rafael e da Carla, é sobre os negócios de impacto social. E quando a gente fala em crédito de carbono, é legal, dá para comprar, é acessível, né, no mercado. Quando a gente fala de composteiras, quando a gente fala de ir lá para dentro do lixão e poder utilizar, né, todo aquele conteúdo que tem lá e isso virar a questão, né, da própria emissão de gases, a gente pode pensar em negócio de impacto social. Negócio de impacto social, para quem não sabe, são as empresas que buscam resolver problemas sociais e ambientais de forma intencional e sustentável. E muitas vezes essas empresas de negócio, esses negócios de impacto social, que precisam sim, não são ONGs, não são startups que dependem de recurso privado ou público, são realmente empresas que precisam comercializar os seus produtos e poder gerar resultado para com aquilo. E quando a gente fala disso, uma empresa que eu conheci agora é uma empresa que faz exatamente isso que tu falaste. Então, eu tenho uma empresa em Novo Hamburgo, que é a Herpes, que é uma empresa que produz máquinas, que na pandemia se reinventou e agora está em busca ou está em tratativas com uma empresa que vai trabalhar com isso. Então, eles estão ajudando na confecção da máquina e em ajudar a confecção da máquina, essa empresa vai pegar resíduo e vai transformar em... Vai resolver dois problemas. Né? Primeiro, a destinação do resíduo. Segundo, a emissão de gases. Isso é uma empresa, um negócio de impacto social. E são muitas outras, né? A própria Carla, que tem lá problema de, quem sabe eu vou ter um ônibus que vai ser mais sustentável, eu vou ter, né, vou utilizar bicicletas, né? A própria empresa, outras empresas como essas de bicicletas, né, que estão espalhadas aí pelo Brasil inteiro. Então, ter um posto daquela empresa de bicicleta na frente da empresa dela e espalhar postos na rota que os empregados estejam, já vai facilitar. Então, se associar a empresas como essa de negócio de impacto social que olham para problemas sociais e ambientais também pode ser, né, uma alternativa para te poder atender essa questão dessa tríade do ESG. Então, temos o convite para que empresários, investidores, enfim, olhem para esse setor que está em ascensão, esperamos cada vez mais. A pergunta que eu quero deixar na mesa aqui agora é o que, de fato, no entendimento de vocês, é eficiência energética dentro da indústria? Competitiva, vamos pensar assim, eficiência energética competitiva dentro da indústria. Ou seja, para quem está nos assistindo, como é que eu classifico se eu sou bom nisso ou não? Energia é custo, né? Compõe o preço do produto. Então, a eficiência energética, se tu conseguir controlar ela, reduzir ela, fazer o mapeamento, o rateio dessa energia dentro do teu produto, a competitividade aumenta. Competitividade aumenta. Então, tu consegue reduzir um custo interno, tu consegue ter mais margem e mais barganha, e aí tu se torna mais competitivo. Então, eficiência energética hoje tem laudos, tem questão elétrica, tem, acho que empresas terceirizadas aí que fazem todo um levantamento. Se eu não me engano, acho que o Sebrae também faz. Sempre faz. Eles fazem indústria produtiva e tem todo um outro pacote de dados. Mas é essencial tornar a carga energética da tua empresa, das tuas máquinas, mais propícia, né, ao custo do produto vendido. Contabilmente é
Já é número. Então, né? se eu puder complementar, Claro, a por favor. porque tem um ponto bem bacana nisso que a gente trabalha muito, que são em indicadores, né? Como é que a gente sabe se a gente está mais ou menos eficiente energeticamente? Para cada indústria, para cada segmento é um pouco diferente, mas Sim. nunca varia muito de ter um indicador de intensidade energética, né? Sim. Onde tu conhece todo o teu consumo de energia e aí tu pode transformar, geralmente o gás natural ele está em metros cúbicos, tu transforma em quilowatts, a energia elétrica já está em quilowatt-hora, aí tu soma todo esse teu consumo e tu divide por alguma métrica, né? Geralmente, né, a métrica, dependendo da empresa, ou é peça produzida, ou é quilo de material entregue, né? E aí tu consegue ter uma comparação com ano após ano de como é que tu tá, né, indo, né, em relação ao que tu vem consumindo, né? Um ponto bem bacana disso é que cada vez mais os custos de medidores de energia como um todo, com o avanço de tecnologias, vão ficando mais baratos, até para as pequenas e médias empresas, assim. Então, não é difícil tu ter um conhecimento de onde é que está indo a tua energia, e geralmente as empresas sabem o que elas estão entregando em termos de produção. Então, criar um indicador de intensidade energética é um primeiro passo para tu entender se isso está sendo eficiente ou não, né? Na Steel a gente consegue desdobrar isso em outros passos, porque nós temos alguns negócios distintos, então hoje a gente tem medição já pura, a gente chama de mini fábrica, né? Então cada mini fábrica já tem o seu indicador, né? Mas a gente começou com um indicador macro único, com um olhar trimestral, inclusive. Né? Depois a gente foi baixando, a gente conseguiu ter um indicador por prédio, e aí já um olhar mensal, depois um indicador por mini fábrica, também com olhar mensal, e agora neste ano a gente conseguiu já trazer esse olhar diário para o indicador, quer dizer, diariamente eu participo dos KPIs da empresa lá com os gerentes, onde a gente olha como cada mini fábrica está performando na sua intensidade energética. E isso é muito bacana, porque o pessoal vai conhecendo também onde é que a energia está indo ali dentro e o que eles podem fazer para contribuir. E aí vem ideias lá do pessoal da fábrica mesmo. Olha, por que a gente não reduz a temperatura de trabalho desse forno? Por que a gente não faz aquilo ali? Aí tu, puxa, como é que a gente não pensou nisso antes? Mas que bom que está vendo a ideia, então vamos aplicá-la e vamos implementá-la, né? Acho que isso é bem legal, Rafael, falar sobre isso, porque assim, ó, é Steel falando, eu não vou conseguir fazer igual. Olha o exemplo que tu deu agora de que tu foi lá de uma empresa gigante, onde tu vai olhar, medir trimestralmente toda a tua grande indústria, mas tu tá falando em medir operação de pequena fábrica. Então, esta operação de pequena fábrica que a Steel tá medindo, ela é possível medir em qualquer outro lugar, em qualquer outra pequena fábrica. Sem dúvida. Então, é um case que qualquer empresa que está nos assistindo, seja pequena, vai conseguir usar dentro da sua empresa. Então, o empreendedor tem que ficar ligado nisso também. Quando um grande empreendedor está falando, ele testou na escala grande, mas ele também testou no pequeno. Porque geralmente empresas como a Steel, como Metalmoto, ela prototipa. Ela não vai testar na empresa grande sem olhar se numa fatia pequena aquilo vai funcionar. E isso vai fazer a diferença. Porque tu começa pequeno e depois tu escala. Pelo pequeno e vai escalando, né? E outra coisa interessante que tu mencionaste aqui, Rafael, que é bom usar como teu gancho, é sobre essa questão de escutar quem tá na ponta. Então, eu fui lá pra dentro da pequena fábrica e o cara que tá trabalhando na máquina tá me dizendo que se eu fizer assim, eu economizo. O quanto isso tu também tá trabalhando no social. Sem dúvida. E o quanto isso tá trabalhando em pertencimento. Que isso faz muita diferença. Porque quando o cara se sente parte de um todo, ele só quer fazer com que isso melhore o resultado da empresa. Porque ao melhorar o resultado da empresa, consequentemente, ele também terá, né, o seu pertencimento devolvido de alguma outra forma. Ou seja, financeiramente, ou seja, economicamente. Então, de alguma forma, ele está sendo beneficiado também se a empresa se der bem. E não vai ser mais um emprego. E isso também pode melhorar turnover, quando a gente aí falando. Para vocês verem que tudo se conecta. Tudo se conecta. É interessante, Carla, que eu senti também nele um entusiasmo, como se fosse uma picadinha, um bichinho que picou ali o time todo, né? Isso aqui deu certo, opa, vamos botar mais energia. Mais um passo, né? E é legal porque aí estimula quem tá aí pequenos assistindo também, toda a indústria, porque é o seguinte, você percebe, eu imagino, que quando começa a mexer com isso e ver dando resultado e ver os números, fiz uma redução, alguma coisa que deu lucro, opa,
onde será que eu tô perdendo mais dinheiro que eu não tô vendo? É mais ou menos essa linha, né? E o legal de ter a medição é que tu consegue comprovar isso de um dia para o outro, né? Então, assim, o colaborador traz uma ideia, tu aplica a ideia, claro, num ambiente controlado, e no outro dia tu consegue ver se aquilo ali realmente fez sentido e que impacto que deu no negócio, né? Então, é tudo muito dinâmico. Quer fazer mais. Quer fazer mais do que... Só que como isso é investimento, né, Rafael? Porque tu não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Tu não sabe se amanhã vai ser melhor ou vai ser pior. E o quanto a gente também precisa estar preparado para isso. Porque, vamos dar um exemplo clássico que não tem a ver com empresas, mas eu vou trocar a minha energia elétrica da minha casa por painel solar. Eu fiz o investimento lá da energia elétrica para painel solar, R$27 mil. Quando eles me venderam a taxa de financiamento, ele me disse que em 5 anos eu vou conseguir retornar o meu investimento. Às vezes eu posso retornar em 7, mas às vezes eu posso retornar em 3. Mas eu não vou saber, é uma aposta, é um risco que a gente precisa correr e a gente precisa adaptar o tempo inteiro, que é o que vocês vêm fazendo, que é o que vocês vêm fazendo, né, Carla? O tempo inteiro consertando, o tempo inteiro melhorando, o tempo inteiro fazendo com que a roda continue andando e a gente continue sendo cada vez mais assertivo nos processos e nos produtos que a gente vem lançando. São decisões diárias, são estratégias e a gente muitas vezes não sabe se vai dar, né? Ser empreendedor é correr risco. É isso aí. Mas muito. A questão é que a inovação, no final das contas, sempre traz um saldo, que nem aquela disse a longo prazo, no mínimo. Sim. E aí a gente começa a pensar, bom, o que a gente está falando aqui? Que existe uma linha central, que sustentabilidade é um caminho sem volta, faz parte das estratégias das empresas que querem se manter no mercado. Pode ser na dor ou pode ser no amor. Pode ser na dor ou no amor. Mas depois da dor, torna o amor. Quando tu vê o resultado, vira amor. Hoje a gente não pensa em viver sem isso. Exatamente. A gente já colocou no Foram plano. picados pelo bichinho. Tá no plano. Tá no plano que eu tenho que fazer o inventário, tá no plano que eu tenho que fazer o relatório, tá no plano que eu tenho que compartilhar os dados. Então, já entrou. O como entrar nesse processo, a gente já tá falando bastante, mas uma questão que talvez tenha que deixar mais claro é quando, o momento certo. Porque, de repente, é quando eu vejo concorrente faturando, tendo mais margem de lucro do que eu, e daqui a pouco, opa, o mercado tá indo para um caminho que eu não olhei. Porque na rotina, tu falaste, Carla, em dar espaço, na questão da inclusão. Vamos combinar que na rotina, na gestão, no dia a dia, é difícil a gente parar uma indústria para escutar o colaborador, pegar ideias. Se isso não está na cultura do processo da empresa, é necessário um esforço fora da caixa maior. Quando a gente vai palestrar em outros lugares, esses dias eu estava palestrando no IBTEC, falando sobre inovação, sobre empreendedorismo, sobre pensar fora da caixa, sair da zona de conforto, palavras lindas, né? A gente poder escutar o colaborador, ter uma caixinha lá de reclamações, conseguir ir adaptando, falando em pertencimento, tudo é lindo. E as pessoas olham para mim e dizem, mas tu não trabalhou na indústria e tu não sabe se na prática isso vai funcionar. Realmente eu não sei. Mas o que eu sei... Tá aqui quem sabe. O que eu sei é que quando a gente quer fazer as coisas por amor e a gente acorda todos os dias para estar no trabalho onde a gente está porque a gente quer fazer a diferença, a gente precisa entender que para que tudo aconteça, tudo são pessoas. E que se tiver processo... Pode ter processo desenhado para tudo que é coisa. Pode ter processo simples, processo fácil. Pode ter... um produto totalmente disruptivo, mas tudo são feitos através das pessoas. Então, essas pessoas, elas precisam ser validadas. Se muitas indústrias não conseguiram se reinventar na época da pandemia, né? Enchente foi um curto espaço de tempo, foi algo atemporal. Mas a pandemia foram quase 2 anos. Se as indústrias e se as empresas não conseguiram se reinventar na época da pandemia, é porque elas precisavam trabalhar pertencimento. Elas precisavam trabalhar para as pessoas, para que as pessoas trabalhem por elas. Então, eu posso sim querer incorporar o ESG porque veio de cima para baixo e porque o meu fornecedor, como uma Metal Moto, está exigindo. Mas eu posso usar isso como uma moeda para que eu conheça o meu empregado, para que eu consiga trabalhar a sustentabilidade, para que eu ganhe valor de mercado, para que eu seja reconhecido não só pela Metal Moto, mas por outras empresas que possam surgir. Então, eu posso usar aquilo como um benefício meu. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que tudo são pessoas. E se eu não olhar para quem está trabalhando comigo, não vai funcionar. Como é que lá na Steel, como é que começou? Quando começou? No caso, a Carla trouxe a questão do fornecedor. E para vocês lá, foi também uma exigência do fornecedor de contratos ou foi algo mais cultural? Foi mais cultural. Na verdade,
a sustentabilidade já é um valor para a empresa há muito tempo, né? E aí, né, dos tempos para cá, ela só foi encaixada em outros locais mais específicos, né? Para nós foi mais fácil, eu diria até, porque veio uma diretriz muito clara da matriz, né? Então, nós somos uma multinacional com a matriz na Alemanha, né? Lá já estava. Né? Então, na Alemanha já faz mais tempo que a gente fala sobre esse assunto. Então, eles trouxeram para nós, né, muitas diretrizes, né? E como eu falei ali antes, as questões do impacto das metas, né? Eles trouxeram metas claras. E metas claras levam a indicadores claros levam a uma série de mudanças na nossa própria cultura, né, que acabam alavancando outras oportunidades, né? Então, Rafael, para vocês deve ter sido mais fácil, né? Vindo a diretriz pronta, mas também precisou adaptar, né? claro, Porque a diretriz da Europa, para a Europa funciona de um jeito, para cá do Brasil, pro Brasil outra coisa. é outra coisa, né? É outro mundo. Então, isso sim foi bastante adaptado. Hoje nós vamos ter, inclusive, o nosso próprio relatório de sustentabilidade do Brasil, né? Não que o do grupo seja relevante, claro que ele é muito relevante, mas nós temos nossas próprias diferenças, digamos assim. Mas foi muito bacana ver que nesse processo, quando veio para nós, sustentabilidade era algo como assim, uma coisa a mais para fazer, sabe? E hoje a gente enxerga a sustentabilidade não só como custo, mas realmente uma alavanca para novas oportunidades, né? Então, a gente, por exemplo, teve a oportunidade de inaugurar fazem 12 meses atrás, um ano atrás, né, um novo sistema de filtragem de água de reuso, né? Todo o processo nosso gera bastante água, precisa de água, e essa água, quando passa pelo processo, ela suja, e quando ela suja, ela vai para uma estação de tratamento de efluentes, né? Então, a gente sempre tratou o efluente e largava o efluente tratado, né, de volta pro rio, né? O ano passado para cá, a gente, por exemplo, percebeu que poderia, mapeando, né, o fluxo do processo dentro da economia circular, a gente poderia reutilizar esse efluente. E de que forma? A gente, em vez de enviar para o rio, a gente envia para um grande tanque, né? E depois disso ele passa para um sistema de osmose reversa. São membranas, né, que filtram essa água e entregam uma água com uma qualidade muito melhor ainda do que vinha lá, que hoje vem do SEMAI a nossa água, né? Uma água melhor do SEMAI e volta para o processo. Então, a gente reutiliza 50% do nosso efluente, né? E por que a gente fez isso, né? Porque veio a diretriz de reciclar, reutilizar. Vamos olhar diferente para os nossos processos, né? Hoje a gente já economizou, olha como sustentabilidade dá dinheiro também para a empresa, né? A gente já economizou R$1 milhão, fechou agora, semana passada, essa conta, uma economia de R$1 milhão e 30 milhões de litros reaproveitados de água. É difícil a gente entender o que é 30 milhões de litros, que é muito litros d'água. É um impacto social. Se a gente for juntar os números de toda a indústria, é algo que talvez a sociedade não tenha dimensão. Nem, né? Do tamanho, né? Do tamanho impacto, do que é. As pessoas, pegando o gancho da Carla, falando de pessoas, as pessoas que, os funcionários, colaboradores, aqui vamos pegar os cases aqui que a gente tem na mesa, eles chegam a se dar conta da importância desses processos dentro da empresa ou não muito? Porque tu comentaste, Carla, daqui a pouco falta divulgação, inclusive, imagino que até interna às vezes, porque o colaborador ele pode entrar, já ver o processo em andamento e não tem consciência, né, da construção que houve ali. A gente tem toda uma prática de treinamento já de admissão, né? Já coloca o SG ali junto, já coloca, tu tem que cuidar da luz, tu tem que cuidar, né? E a gente tem as diretrizes do que a gente cuida. De início, quando a gente implementou, foi uma implementação meio recorde, né? Eu precisava da nota e a gente, em 30 dias, a gente conseguiu implementar enlouquecidamente, madrugadas, né? E a gente conseguiu colocar, então, essa pauta e ganhar aquela nota. Ninguém sabia nem o que era. Só tava quem tava ali naquela zona na frente. E aí depois a gente entendeu que, cara, não adianta ficar só em cima de uma cabeça agora, a gente tem que explicar. E aí a gente começou a explicar o que era aquilo. Eles se sentiram orgulhosos, eles sentem... Sim, daí eles ficavam olhando assim, meio com uma cara apavorada, porque ele não tinha noção. A gente só pedia, me dá o teu endereço, tu vem de carro, me dá tua placa. A gente queria entender todo esse corpo e tudo. E eles só entregavam e não sabiam o que era. Então, o que a gente conseguiu? Conseguimos. Agora nós precisamos fazer com que eles entendam o que a gente fez. Senão não vai adiantar. Exato. E hoje a gente tem muito isso. Tem questões de qualidade, que o cara vai lá, mede, tá tudo certo, e ele inspeciona e tá tudo bonito. Tá na mão dele. Só que essas questões que são indiretas, que ficam mais com a gestão, eles precisam saber onde a gente quer chegar, o porquê que a gente tá tendo que fazer isso,
quais são os resultados que objetivamos. A gente vai ter vários novos negócios durante esse ano, os próximos tratores, os próximos veículos e construção civil. Então, a gente tem novos negócios que eles vão trabalhar muito mais e que eles vão conseguir ter mais resultados junto com a gente. Então, que é muito necessário esses detalhes. E a gente começou todo um processo de conscientização, de letramento, né? De entender a questão da diversidade, inclusão. Sabe que fábrica, chão de fábrica, a pessoa entra e já tem um apelido, né? E aí, questão de cuidado, respeito, de cuidar, de empatia, inteligência emocional entrou junto. E a gente foi muito nessa linha deles se situarem, desse pertencimento todo que eles precisavam ter, o coleguismo, o companheirismo. E aí entender que eles estavam fazendo uma peça ou estavam levando alimento para casa de todo mundo. Né? O quanto era importante eles fazerem lixar uma peça. Então, foi toda uma construção cultural, precisa ser sempre revivido, sempre mostrado de novo. É um propósito. Quem entra tem que entrar nessa cultura. É um trabalho de formiguinha, mas que 2, 3 anos a gente viu muita diferença. Olha só que inspiração. Estamos começando a chegar no nosso finalzinho do podcast. Passa muito rápido. Gente, por mim, a gente ficava assim, mais 2 horas conversando, mas voltaremos com mais pauta nessa área. O que eu quero que vocês agora, a gente faça mais uma rodada, né? E vocês tragam aqui alguma reflexão, algum ponto importante, sempre no sentido de inspirar aí, de ser um exemplo mesmo para quem está nos assistindo. E também já enxergar vocês a uma fala relacionada a economia circular e ou reversa, que daqui a pouco o pessoal que está nos assistindo entende, quer fazer, entendeu as questões simples aqui da compostagem, enfim, mas tu acha que a questão dos fornecedores, a necessidade de fornecedores na área, de repente eu não acho meios de fazer, de resolver alguma demanda ali, né, que precisa. E aí eu fico perdido. Então, a fala que eu gostaria de vocês é nesse sentido de inspiração, né? Pra gente poder começar a fechar essa conversa e deixar vocês bem à vontade para citar um ponto que talvez a gente não tenha falado e que realmente faça diferença nessa questão. Só um ponto sobre economia circular que assim, realmente não é algo muito complicado. Acho que esse é o grande ponto, sabe? Esse é um ponto importante. Da economia circular, assim, começar de forma simples, mapeando o fluxo do material, como é que ele entra, onde é que ele é processado e o que sai desse material. Né? Em cima disso, tu vai encontrar alguma oportunidade, sempre vai encontrar. Sim. Algumas serão viáveis, outras serão muito caras e inviáveis, né? E outras a gente deixa na gaveta, né? E em algum momento a tecnologia evolui e ela se torna viável, inclusive. Então, assim, não descarta ela de primeira, né? A gente está, por exemplo, agora com um projeto bacana que a gente tem muita usinagem na empresa, né? Usinagem de magnésio, usinagem de alumínio. E hoje é um resíduo para nós, né? Ele vai embora, esse magnésio, ele é reutilizado em outro local, mas não na planta, né? A gente está estudando uma oportunidade de reutilizar esse metal. E fazer o que com ele? Derreter ele novamente, né? E depois injetar, e depois usinar. Então, fechar o ciclo, né? Mas é um investimento alto, bem alto. Tem que construir um prédio, tem que construir um forno, né? Mas hoje a gente já está vendo uma viabilidade nisso também. Então, assim, são vários processos, né? Quando a gente olha dentro da minha área aqui de facilities, né? O pessoal me trouxe alguns meses atrás que a gente utilizou o ano passado 3,3 milhões de copos plásticos no ano. Só para tomar água. Claro, são muitos funcionários, cada um usa uma quantidade de copos por dia, né? E também esse número ficou mais inexpressivo, 16 milhões de folhas de papel toalha para secar as mãos, né? Então, assim, né? Por que a gente chegou nesse número? Porque a gente começou a mapear o fluxo do processo do resíduo, né? A gente começou por trás agora, a gente começou lá no resíduo, né? Quanto que a gente estava destinando de papel toalha, de copos plásticos. E aí o pessoal muito criativo, né, dentro desse processo, trouxe mais ideias de por que a gente não usa, por exemplo, o bebedouro de uma forma tradicional, onde a gente bebe água, né, ou uma garrafinha, enfim, né? Aí a gente viu que a gente teria que trocar o bebedouro e tal, mas a gente já também viu investimento no bebedouro, né? E é um payback de 5 meses. Então, assim, se a gente substituir o bebedouro, tirar o copo plástico... É um investimento muito rápido. É um investimento muito rápido. De olhos. O papel toalha também é outro assunto que é um pouco mais polêmico, porque tem que secar a mão, o secador faz barulho e tudo aquilo, mas é um payback também curtíssimo, né? Então, agora a gente vai fazer um piloto, inclusive, em algumas áreas que usam mais, né? As áreas de montagem que tem mais gente, para ver se vale a pena ou não trocar. Mas, assim, olhando de forma simples,
onde é que está indo o resíduo e o que tu pode fazer com ele. Muitas vezes tu pode reutilizar, outras vezes tu pode nem ter mais o resíduo, que é o caso do copo plástico. Não precisa mais do copo plástico. A gente vê uma série de empresas já indo nesse caminho, que já eliminaram o copo plástico e, né, não tiveram um impacto muito grande na sua produção. Então, eu diria assim, comecem pelo simples. Comecem olhando pelos resíduos, olhando pelo processo, que vai ter coisas boas lá, né? E pela tua fala, o pessoal criativo, sempre quando vai olhar o processo, sempre vai ter coisa pra fazer. A perfeição não vai chegar nunca. Cada vez que tu revisar, vai ter um suquinho pra tirar ali a mais. Acho que eu complemento um pouco do que o Rafael trouxe aqui, porque eu acho que vamos tentar entender, em primeiro momento, o que é ESG e desmistificar essa temática é tentar entender a tríade, né? O que eu posso fazer em meio ambiente, o que eu posso fazer no social, o que eu posso fazer em governança e tentar montar meios de conexão. E quando a gente vai nesse meio de conexão e o entendimento do próprio, de cada uma das hélices ali, né? Das tríades, tudo tem a ver com processo. Tudo tem a ver com processo. Porque por mais que eu acho que eu conheço a empresa onde ela está inserida, eu não conheço ao mesmo tempo. Porque às vezes eu tô lá em cima, na minha sala, ou lá embaixo, na minha sala, no administrativo, e a realidade, ela é muito diferente da parte, né, braçal ali, da indústria mesmo, né, do meu chão de fábrica que tá tocando o negócio. Tudo são pessoas. E por que não escutar essas pessoas para construir o processo, né? Para que esse processo seja assertivo e para que a gente possa devolver para ele algo que ele não vá sentir falta, como o copo plástico, como a toalha de papel para secar a mão. O quanto, às vezes, é só uma campanha de conscientização e, por outro lado, às vezes é só uma forma de dizer para ele, tá, vocês estão na zona de conforto, mas vamos trocar assim, vai dar certo. Né? Mas eu tenho certeza que a Steel vai fazer um projeto piloto antes de rodar na fábrica inteira. Sim. Comecem pelo pequeno. Pelo pequeno. Olhem os seus processos, entendam os seus processos e saibam que mesmo fazendo pequeno, entenda do processo, vocês precisam das pessoas. Vai na microação e vai ampliando ela, né? A gente tem que botar, tu quer chegar lá no horizonte, mas tu tem que criar várias microações, né? E é mais ou menos isso. A gente, na questão de inovação, assim, de reutilização, a composteira, né, que foi o nosso primeiro insight, e de início era poucos quilos, e aí, né, incentiva e traz pessoa que ensina, então foi isso. A gente tem muito aço, né, resíduo, cavaco, e aí esses cavacos, na verdade, a gente destina corretamente, vai para Gerdau dilui, né, Gerdau tá com todo um plano zero também, então a gente não tem dentro. O nosso calcanhar de Aquiles é a questão da fossa, porque a gente não tem o tratamento de efluente ali dentro, a gente não tem nenhum... A gente fez agora com a Fevale, com o apoio também do Sindimetal, ali, ó, mais um jeito. A gente fez todo o índice de poluente da água dentro do processo produtivo e a gente ficou com um índice praticamente minimalista, então eu não tenho isso. Então a gente vai tentando achar alguns gargalos ali e vamos, graças a Deus, não conseguindo. A gente já tem agora todo um projeto de cisterna. É uma coisa muito simples, que a gente vivia talvez na nossa infância, né? Mas é botar uma caixa d'água, aproveitar a água da chuva, e essa água da chuva vai alimentar as nossas torres de resfriamento. E essa torre de resfriamento vai alimentar as máquinas e vai se retroalimentar. Então, o consumo da água se reduz só com a água da chuva. Então, às vezes, é uns detalhezinhos, uma calha. E que aqui nós não temos seca, né? Uma calha para não desperdiçar. Aqui nós não temos cheia, e vai ser realmente válido e vai funcionar. Então, a gente usa muito deles, assim, das ideias, né, dos colaboradores. Bota uma calha para pecinha descer e já cair direto no tonel, não dá cavaco fora, já, né? As coisas minimalistas, assim. Então, nessas questões, a gente tá bem menos que Steel, mas já tá caminhando, né? Mas é um caminho, nos nossos nichozinhos. Sensacional, gente. Olha, realmente a pauta é muito interessante. Espero não, com certeza, essas conexões, essa experiência impulsiona e estimula quem está nos assistindo. É para isso que o podcast existe, que o Conexão Sindimetal existe. É para isso que o sindicato existe. É para isso que estamos fortalecendo a cadeia com conhecimento, com qualidade. E só fica o agradecimento aqui do nosso sindicato para vocês. É sempre muito satisfatório.
E não tem que dizer, em termos de palavras, o benefício dessa pauta pra gente entender realmente, como eu estava dizendo antes, que fique a sementinha. A sementinha. Então, muito obrigada. Nossa. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar, mas essa pauta a gente vai, se nosso editor quiser, a gente voltará a falar sobre ela, porque tem muita coisa ainda. Mas é possível. É possível. É só enxergar, né? O que a gente já tem, tabular, ponderar, ir lá no pequenininho e transformar. É possível. É possível. Então, gente, curte, compartilhe, comente. Estamos à disposição e te aguardamos no próximo episódio do nosso podcast Conexão Seed Metal com você. Até mais.